sou Luiz, sou servidor público, engenheiro civil de formação, com mestrado em engenharia civil pela COP UFRJ e mais umas especializações, uma pelo Fiocruz, uma pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Trabalho com drenagem e manejo de águas pluviais tem muito tempo, desde na graduação, no mestrado, eu já entrei por esse tema, e quando vim trabalhar como servidor público federal, eu caí, assim, né, também forcei essa queda, de certa forma, no Ministério das Cidades, onde trabalhei por muito tempo na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com a componente, né, com o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, assim, ajudando a construir a política pública que trabalha com recursos de financiamento de projetos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas que os municípios, os governos estaduais querem executar. Então, trabalhava na análise dos projetos, mais especificamente, mas com a parte de formulação e implementação da política pública em geral. Mais recentemente, eu continuo trabalhando no Ministério das Cidades, mas recebi um convite para trabalhar na Secretaria Nacional de Periferias, lá onde eu estou agora, que tem um departamento de mitigação e prevenção de riscos, no qual eu agora estou trabalhando, ajudando a montar e a regulamentar uma política pública nova, que a gente chama de ação de SBN, Soluções Baseadas na Natureza, nas periferias. Luiz, e quais interfaces você vê entre a prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais e as políticas sociais? Tem muitas, Fernanda. Eu entendo que as políticas sociais têm, sim, muitas interfaces e interfaces grandes com a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. E por quê? Porque a gente sabe, Fernanda, que a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas tem muita relação com o uso e ocupação do solo. E, fazendo uma digressãozinha, o uso e ocupação do solo tem uma forte relação com as características de cada sociedade. E qual para mim, assim, a grande característica da sociedade brasileira? A desigualdade. Uma desigualdade que aparece no uso e ocupação do solo. Aparece com o surgimento de podemos dizer assim, uma cidade formal e uma cidade informal. Uma cidade com acesso à infraestrutura, a bens e serviços públicos, e uma cidade sem acesso ou com acesso precário. Então, vou conectar aqui com uma fala sempre que eu entro no tema aqui, eu lembro de uma fala do presidente Lula, em um evento que eu estava, que o presidente Lula disse mais ou menos assim, tem uma parte da sociedade que pode escolher onde quer morar. Escolhe a cidade, escolhe o bairro, escolhe a rua, escolhe o CEP inteiro, se quiser. E tem uma parte da sociedade para a qual sobra o resto do resto. O que conecta com essa divisão de cidade formal e cidade informal, conecta com o uso e ocupação do solo, conecta com a desigualdade. E voltando lá para a pergunta, qual a proposta, qual a função das políticas sociais? Também reduzir desigualdade. Então, tem essa forte conexão. Sem reduzir desigualdade, né? Sem reduzir a parcela da população que vai para o resto do resto, que acaba muitas vezes sendo a beira de córrego, né? As áreas mais expostas a riscos hidrológicos. Sem reduzir desigualdade, fazer drenagem e manejo de águas pluviais urbanas muitas vezes vai ser enxugar gelo. Vai ser como enxugar gelo. Então, eu entendo que tem, sim, essa conexão muito forte,
porque as políticas sociais podem, se bem geridas, contribuir para a redução de desigualdade, contribuir para a redução ou para minimizar a parte da população que vai para as áreas expostas a riscos, que vai para áreas expostas a riscos hidrológicos, enfim, tem essa relação, sim, para mim, muito forte, a principal com a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, por conta do, para mim também, o principal objetivo da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas ser a redução dos riscos hidrológicos, né? Os alagamentos, as enxurradas, as inundações. E quais são os principais desafios ao expandir a prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais nos territórios periféricos? Tem muitos desafios, né? Tem os desafios técnicos, né? Ruas apertadas, né? Que as periferias têm, às vezes ruas muito íngremes, falta de esgoto, ou um serviço de esgotamento sanitário precário, também o serviço de limpeza urbana e o serviço de gestão de resíduos sólidos, né? Coleta de lixo também muito precário. São assim, grandes desafios técnicos, sim, para a expansão da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para os territórios periféricos, mas, logicamente, os desafios não são só técnicos, né? Conectando com a primeira pergunta, tem também, claro, os desafios políticos, que podem ser, né, devem ser, são até maiores que os técnicos. E por fim, como que a norma de referência se articula com outros programas federais em construção, como, por exemplo, o programa Cidades Verdes Resilientes, Periferia Sem Risco, enfim, conta um pouco pra gente. Bom, legal. É, eu, eu não sei se contribuí com a norma de referência tanto quanto eu gostaria, mas tentei me manter perto, assim, né? Sempre que deu, sempre que solicitado, tentei enviar contribuições e acompanhei, e gostei muito do reconhecimento e até mais do que do reconhecimento, da priorização que a norma de referência dá às infraestruturas verdes e azuis, às soluções baseadas na natureza. E aí eu vou trazer aqui para a política pública com a qual eu estou colaborando, com a construção, trazer para a ação de SBN nas periferias. Essa ação faz parte do programa Periferia Viva, da Secretaria Nacional de Periferias, faz parte do programa Cidades Verdes Resilientes e faz parte até do PAC. Né? Essa ação, a de SBN nas periferias, traz muitas inovações. Então, reconhecimento das periferias não só como espaços de carência, mas também espaços de potências, né? Reconhecimento dos saberes locais, né? Do que a população já faz e que teve que fazer para lidar com a ausência secular do Estado, né? Com políticas públicas, com infraestruturas, com serviços e bens públicos, garantias de direitos nos territórios periféricos. Então, a ação de SBN nas periferias vem com muitas inovações, não só a de priorizar SBN, né, soluções verdes, estruturas verdes e azuis, em detrimento das cinzas, mas vem também com essa inovação. E a ANE e a norma de referência, né, priorizando estruturas verdes e azuis, priorizando soluções baseadas na natureza, de certa forma, ajuda, contribui para a ação de SBN nas periferias, porque passa a reconhecer e a priorizar o que a gente entende que essa política pública pode e deve entregar. Então, articula sim, tem essa articulação, para mim, bastante feliz, mas que também conecta aí com a primeira, com a segunda pergunta, com os muitos desafios que a gente tem aí pela frente.